Receba as informações e as notificações de vídeo do MEC se inscrevendo em nosso canal e ativando o sininho do YouTube. Assim você fica sempre atualizado com as novas postagens de conteúdo aqui do seu universo do mecânico. Bom, aula de hoje. Injeção eletrônica Honda Fit 1.5 16 válvulas gasolina. É nosso 10º encontro já desse Honda Fit. Iremos abordar, a parte de comandados do módulo, atuador, parte 3. Nossa terceira aula sobre os sinais de saída. Aula passada abordamos as 4 monobobinas, Então, é uma ignição, que também é um atuador, individual, cilindro por cilindro. Embora tenhamos aí 4 velas, 4 bobinas, O controle é individual. As peças em si são idênticas, são as mesmas peças, ou seja, as 4 monobobinas, a mesma peça. O que vai determinar quem é o primeiro, segundo, terceiro ou quarto cilindros vai ser a posição do chicote do fio. Ok? Aula de hoje, atuadores, parte 3. Iremos falar sobre os eletroinjetores. Atuador, Aliás, atuador aí, os principais atuadores do sistema, Assim como ignição, a injeção de combustível, São aí os que são fundamentais para o motor funcionar. Não é assim? Se tem compressão no motor, tem ignição, tem injeção, teoricamente tem que funcionar o motor. Claro, tem que entrar ar também, se não entrar ar, o motor não funciona. Se não sair os gases do escapamento, o motor também não funciona. Entender um beabá bem básico, se o motor tem compressão, tem centelha, tem injeção, teoricamente já tem que funcionar. Pode ser que não funcione, como falei, Pode estar aí com excesso de combustível ou falta de combustível, ignição errada, Mas numa normalidade tem que funcionar. Claro, tem que entrar oxigênio. Se não entrar oxigênio, também não funciona. E se não saírem os gases do escapamento, Se tiver com o silencioso entupido, catalisador obstruído, etc., também não funciona. Tem que ter entrada e saída também, Então, vamos falar sobre eles, sobre os eletroinjetores nessa aula. E também sobre um outro atuador, afinal de contas, também é controlado pela ECU da injeção eletrônica, localizado ali abaixo à direita do porta-luvas, aqui no Honda Fit, que é o sistema de ar-condicionado. Embora o ar-condicionado não tenha uma ligação direta com o funcionamento do motor, o controle do seu acionamento, este sim, é efetuado pela mesma central da injeção eletrônica. Aliás, aproveitando esse comentário sobre ar-condicionado, não sei se chegou para vocês aí, alunos do MEC, pela internet, isso vai espalhando rapidamente, soltar alguns e-mails, referente à dica de ar-condicionado, que não se deve ligar, acionar o ar-condicionado com a rotação do motor em alta. Isso estoura o compressor do ar-condicionado, danifica tudo, vai ter um alto custo. Ou seja, rodou aí um e-mail, no mercado aí, falando sobre isso, que não se deve acionar o botão do ar-condicionado com o motor em alto giro. Você está aí, rodando com o carro, 20 por hora, rotação do motor a 2.000 giros, ou sei lá, a 100 por hora, rotação a 3.000 giros, 4.000 giros. Se você aperta o botão do ar-condicionado para entrar o compressor, você danifica o compressor. Mentira, Totalmente fora da realidade essa posição que passou aí por e-mails aí, para todo o Brasil. Por quê? Só o próprio sistema, ele desliga e liga o ar-condicionado independente da rotação. Você vai fazer uma ultrapassagem, pisa fundo no acelerador,
a ECU corta o acionamento do ar-condicionado. Assim que você aliviar o pé, ela retoma. Ou seja, não vai esperar cair em marcha lenta para religar. De jeito nenhum. Ou seja, esse negócio de desligar e ligar o ar-condicionado em alta rotação não altera em nada. É por isso que o compressor tem aquela embreagem de acoplamento para amortecer o impacto inicial e por aí vai. Tá? Então, se alguém questionou com vocês que não se deve ligar o compressor, né, acionar o botão do ar-condicionado em alto giro, está errado. Isso é permitido, aliás, a própria ECU faz isso sozinha. Legal? Vamos lá. Em nossa diagramação, estamos aqui do lado direito da tela, né, no campo de atuadores. Lá em cima, né, os dois da aula de hoje, ó, ar-condicionado e eletroinjetores. Também já falamos de atuador de marcha lenta, ignição, canister, bomba elétrica. Vai faltar, obviamente, para a semana que vem, falarmos sobre eletroventilador e a válvula EGR. Legal, hein? Vamos dar uma bela aula sobre válvula EGR para vocês na semana que vem. Telinha de introdução desta aula, portanto. Neste nosso terceiro encontro sobre atuadores, veremos os detalhes sobre os eletroinjetores, sua forma de limpeza, o acionamento individual. Então vamos lá ao Honda Fit 1.5, né? Iremos também abordar sobre ar-condicionado, tá? Mas primeiro, claro, falar sobre eles, né? Sobre os detalhes dos eletroinjetores. O controle do sistema de injeção é efetuado com grande precisão, pois nesse motor 1.5, 16 válvulas, temos uma injeção multiponto sequencial, onde o combustível é distribuído e injetado no coletor de admissão. Até de propósito, escrevi aí, ó, no coletor de admissão. Mas é o seguinte, não é mais no coletor nesse motor. O bico não está alojado no coletor, está mais adiante. Está mais adiante um pouquinho. Ou seja, está quase injetando dentro da câmara de combustão. É sério. Está bem lá na ponta mesmo, né? Então vamos lá falar sobre as funções, né, dos eletroinjetores. O sistema de injeção tem a importante função de calcular e adequar o tempo de injeção, ou seja, o controle de tempo em ms, em milissegundos, em que é enviado, né, um negativo para o bico injetor. É uma precisão absurda efetuada. Então é assim, quando nós falamos de bicos injetores, qual que é o nome certo? Eletroinjetor. Porque ele é uma eletroválvula injetora. Entenderam? O bico injetor, né, é uma eletroválvula que faz a injeção. E aí virou eletroinjetora. Tá? O que é uma eletroválvula? É um componente, tá, que quando energizado com positivo e negativo, vai abrir ou fechar a válvula. Quando não tiver energizado, vai fechar ou abrir, né? Vai só inverter aí a posição. Normalmente, os eletroinjetores, né, ou a eletroválvula, é normalmente fechada. Exatamente, é normalmente fechada, tá? Quando está energizada, ela estará aberta. Ou seja, internamente no bico injetor, né, na eletroválvula, temos uma bobina. Quando essa bobina está energizada com positivo e negativo, ela estará o quê? Criando um campo magnético. Ela vai atrair, tá, elevar uma válvula de agulha que está sendo empurrada por uma mola. Essa eletroválvula, né, é isso. É uma válvula de agulha fechando. Conforme tem essa excitação da bobina interna, vai atrair, vai elevar essa válvula de agulha, comprimindo a mola. Claro, é uma mola de leve pressão, né? Mas vai comprimir a mola. Ou seja, quando está energizada a bobina do bico, nós temos a válvula aberta. A mola está comprimida.
Quando nós não temos o negativo ou o positivo, ou seja, a bobina não está mais energizada, teremos o quê? Parou a excitação, não vai levantar mais a agulha. O que vai acontecer com a válvula? A agulha vai ser empurrada pela mola. Pessoal, uma pergunta assim bem clássica. Quem abre, né, o bico injetor? O módulo da injeção, né, a ECU. Quando tem ali o positivo, que já vem direto, vem o pulso negativo, está energizado, a ECU controla a abertura do bico injetor. Quem fecha o bico injetor? Vão responder para mim que é a ECU? Não. Quem fecha o bico injetor é a mola. A ECU só parou de mandar o comando, né? Só parou de mandar o negativo. Quem vai fechar a agulha é a mola. Entenderam? Então, uma pergunta bem clássica, né? Quem abre o bico injetor é a ECU. Quem fecha o bico injetor é a mola. Que simplesmente a ECU parou de manter a energização, né? A excitação na bobina, né? Automaticamente a mola vai empurrar a agulha fazendo a sua vedação. Bom, vocês viram que eu disse ali, né? Que é uma precisão absurda. Como assim uma precisão absurda? O que significa isso? Estamos falando de um controle, tá, individual, porque é multiponto, 4 bicos, individual, tá, controlado em milissegundos. Pessoal, o que é milissegundos? É você pegar 1 segundo e dividir por 1000. Isso é 1 milissegundo. Pega 1 segundo, divide por 1000. Pega uma parte. Isso é 1 milissegundo. Ou seja, a precisão é simplesmente absurda. Claro, quando falamos de TI, de tempo de injeção, estamos falando do quê? O tempo que a ECU energiza o bico. Como que ela vai energizar? Sempre pelo controle negativo. Ou seja, o positivo já chega nos 4 eletroinjetores. Aliás, é o positivo único. É o mesmo ponto de alimentação. Ou seja, o positivo é o mesmo para os 4 bicos. O negativo é que é individual. Tá? Na telinha de vocês aí, a foto do atuador. Estão vendo? Ó? Cadê o bico aí nessa foto? Nem aparece direito, né? Estão lembrados? Como digo aqui que as peças do Honda Fit parecem peça de moto, né? São todas bem pequenininhas, né? É isso mesmo? Ó, cadê o bico injetor? Mal dá para enxergar, né? Por quê? Porque está escondido atrás do conector elétrico, né? Ó. Estão vendo o desenho, a foto? Ó? O coletor de admissão de material plástico, o cabeçote de alumínio e o conector do bico. Cadê o bico? Está ali, ó, embaixo do conector, né? Vamos falar então primeiro do atuador. Os pequenos eletroinjetores têm a precisão do alvo determinados pelos 4 pequenos orifícios em sua extremidade. A pressão de combustível é constante e a gasolina é pulverizada. Então a pressão que chega ali, empurrando em cima dos bicos, é constante. O injetor só vai abrir quando tiver o positivo, que isso já vem constante, né? Quando o carro estiver ligado, e o comando negativo. Só que acontece o seguinte: por onde o combustível sai, são 4 minúsculos orifícios calibrados. Quando a válvula de agulha levanta, por causa da bobina que está energizada, o combustível vai sair por ali, por esses 4 orifícios, numa velocidade violenta. Imaginem, pressão de combustível, acima de 3 bar, empurrando. Abriu uma frestinha, vai espirrar combustível. Só que, se o orifício é muito pequeno, vai acontecer o quê? Vai aumentar a velocidade de saída e vai ocorrer a
pulverização do combustível. Ou seja, é um vapor, é um leque de combustível injetado. Né? Male está no estado líquido. Ele já está passando para o estado gasoso. E isso é fundamental para a mistura ser mais homogênea. Tá? Localização, facinho localização, né? Para enxergar até que é fácil, para tirar já não é tão fácil assim, tá? Logo abaixo da capa de proteção e acabamento do motor, entre o coletor de admissão de material plástico, temos os injetores encaixados diretamente no cabeçote, antes das válvulas. Então não está no coletor. Claro, o bico injetor está bem próximo do coletor, mas ele não está no coletor de admissão. Tá? Ó, vou mostrar uma outra foto para vocês, tá? Só para visualizarem melhor, né? Ó, olha onde está o bico injetor, ó. Diretamente no cabeçote, ó. Já está encaixado no cabeçote do veículo, tá? Não está mais no coletor de admissão, tá ok? Só para entender, então, melhor ainda essa questão de localização. Bom, funcionamento, né? Temos aí, ó, um tubo distribuidor de aço inox. Observem, tá? Que não é um tubo distribuidor de plástico, é um tubo distribuidor de aço inox, tá? Justamente ter menos problemas com corrosão. 4 bicos injetores, são bem pequenos, né? Observem pela imagem, né? Comparando o tamanho do tubo distribuidor com os 4 bicos, né? Tem anéis O-rings em cima e embaixo, trava de encaixe, né? Temos ali, bem no centro, tá? Temos ali uma peça branca, né? Parece um chapéuzinho bem no centro, tá? Isso não é um regulador de pressão. Por quê? O regulador de pressão está lá dentro do tanque, no meio do carro, né? Junto com o módulo de combustível. Vocês já viram aqui, né? Isso na parte de sistemas de combustível do FIT. O que é essa peça branca aí que parece um regulador de pressão? É um amortecedor de vibrações ou oscilações. Isso torna a linha de pressão, tá, mais estável, sem oscilações. Tá? Ou seja, ele faz uma espécie de função de mola membrana. Ele amortece as oscilações no circuito de combustível. Tá? E o funcionamento do bico, então? Alimentadas com positivo, né, pelo fio amarelo e preto, ligado aos pinos A02 e A03 da ECU, as eletroválvulas estão sincronizadas com a ligação do relé principal, dividindo com outros atuadores. Então, o positivo, pessoal, vem de onde? Relé principal. Ou seja, ligou a ignição, o relé principal já vai estar energizado, vai estar alimentando o módulo, vai estar alimentando, tá, a eletroválvula. Aliás, as eletroválvulas, né? Porque todas recebem o mesmo positivo. Se o positivo parar de vir para uma, pessoal, vai parar de ir para as demais também. É o mesmo positivo, tá? Não é individual. Aliás, nem precisa, né? Porque a alimentação positiva é bem comum, vindo dos relés. Bem comum. É por isso que o módulo de injeção, pessoal, sempre manda o negativo. Pode ver. É muito difícil a ECU fazer um fechamento em positivo. Por quê? Ter que gerar corrente positiva dentro do módulo, a placa é pequena, os circuitos podem passar muito perto do outro, né? Normalmente a ECU faz o quê? Os fechamentos em negativo. É muito mais fácil, né? Para o próprio projeto do módulo, né? Para o próprio, né, fabricação da ECU, as placas eletrônicas, é muito mais fácil termos um controle em cima do negativo. Positivo, além de ser uma corrente mais perigosa, já vem via relé, bem mais simples, tá?
Bom, a eletroválvula ou eletroinjetor possui apenas 2 pinos, só 2 fios. Vejam aí em destaque, né, ó, os 2 fiozinhos, né, da eletroválvula, do eletroinjetor. Obviamente, esses 2 fios são de onde? São a alimentação da bobina interna. Só e aí é uma questão de chicote, claro, né, na hora de conectar. Mas aí não tem posição, tá? O positivo é de um lado, o pulso negativo é do outro. Como posso inverter? Não vai alterar em nada esse funcionamento. Esse aqui, tá? Estou falando de injetor, hein? Se eu inverter ali, não vai mudar nada. Vai funcionar igual. Positivo de um lado, pulso do outro. Ou positivo de um lado, pulso do outro. Vai funcionar do mesmo jeito, tá? Temos 2 fios no eletroinjetor. A bobina interna do eletroinjetor é controlada pelo negativo, sendo mapeado pela ECU, que é o famoso TI, né? O famoso tempo de injeção. A gente chama de tempo de injeção o tempo que o bico está energizado. Ou seja, energizado é igual a aberto. Então, é o tempo que o injetor está aberto, energizado, e é medido, como eu falei para vocês, em milissegundos. Tá? Claro, não tem um padrão, né? A marcha lenta são 80 milissegundos. Não tem. Porque vai variar a temperatura, vai variar a pressão atmosférica, né? Vai ter algumas variáveis que vão alterar, com certeza, né? Esse chamado TI, tempo de injeção. Tá? Agora, essa bobina do eletroinjetor é um enrolamento. Legal. Se é um enrolamento, pode ser medido. Claro, né? Se é um enrolamento de fio, uma bobina, dá para se medir? Obviamente. Qual é o valor da resistência desse injetor? De 10 a 13 ohms de resistência elétrica. Bem baixinho, os bicos são pequenos, né? Tem ali a bobina dentro do bico injetor, que aliás, a bobina do injetor, pessoal, raramente se danifica. É muito difícil danificar, estragar a bobina do bico injetor, tá? Claro, ela não vai aumentar a resistência, ela vai geralmente queimar, né? Quando acontece. Mas é muito raro. Disparado. A maior parte dos defeitos nas eletroválvulas, eletroinjetores, é travamento, é obstrução, ou mesmo má vedação. Porque mesmo que nós retiramos aí os injetores do carro, façamos a limpeza no ultrassom, teste na bureta de prova, de novo ultrassom, teste na bureta. No teste da bureta, se der acima do limite recomendado, é porque ou tem sujeira ou tem desgaste na sede do bico. Porque, na teoria, é bonito. O bico injetor deveria durar a vida inteira do automóvel. Com certeza, pessoal. Na teoria, bico injetor não é para ser trocado. Era para durar a vida inteira do motor do carro. Com certeza. Só que não é isso que acontece na prática, né? É sujeira, é impureza, é formação de goma, é carbonização, é bico batendo. Acaba tendo o quê? Um desgaste entre a sede e a agulha. Vocês sabem, né? Metal com metal vai batendo, vai chegar um momento que vai ter um desgaste. E aí não tem jeito. Só trocando realmente. Bom, para comprovar que nós temos um controle individual, bico por bico, ou seja, há um controle em cima, né, desse tempo de injeção, né, mapeado de forma bico por bico, chamado sequencial. Claro que o controle negativo, pessoal, é individual. Então, olhando no esquema elétrico, você já mata isso. É só ver que saem 4 fios, um para cada eletroinjetor. Saísse 2 para 2, seria um mapeamento banco a banco, né? Chamado de semi-sequencial, de 2 em 2. Se sai 4 fios para 4, opa, ele é sequencial. Então está aí, ó,
Pino 1, cor marrom ligado ao B05. Pino 2, vermelho, B04. Pino 3, azul, B03. Pino 4, o amarelo, B02. Tá? Como sempre, para vocês aqui mostrando a telinha do Honda Fit, né? Onde temos aí as informações básicas para o condutor e, claro, a luz de anomalia. Tá? Injetor é algo interessante. É um dos poucos atuadores que o módulo capta rapidamente uma falha. Lógico, desde que seja circuito aberto ou curto-circuito, mas o módulo capta rapidamente esse tipo de falha. Ok? Vamos lá a mais uma dica desse nosso treinamento. Para a limpeza dos eletroinjetores, teremos que fazer a limpeza também do coletor de admissão, corpo de borboleta e troca dos filtros de ar e de combustível para um serviço bem completo e eficiente. Claro, não adianta limpar os bicos injetores, deixar o coletor todo cheio de carvão por dentro, todo cheio de crossas por dentro. O efeito não vai ser legal. Corpo de borboleta, mesma coisa, fazer limpeza, verificar velas, filtros, ou seja, o bico injetor é só uma parte do serviço. Existe uma parte mais complexa aí, que também tem que ser feita para o serviço sair, de qualidade. Belezinha? Vamos ao intervalo de aula? Ainda não. Só para falar ainda sobre essa questão da limpeza do bico injetor, esqueci de citar. Recomendação: a limpeza dos injetores por ultrassom a cada 30 mil quilômetros. Então, estourando 30 mil. Carros que rodam muito em trânsito, combustível de qualidade duvidosa, baixa isso para 20 mil quilômetros. Então, em uma média nas revisões, recomenda-se a limpeza dos bicos entre 20 a 30 mil quilômetros. Belezinha?